Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis a todos que fazem, a todos que frequentam esta casa, bem como a todas aquelas aqui representadas da região do Pina. E desde já agradecemos o convite para fazermos parte desta segunda semana, cujo tema proposto para a noite de hoje é falar do papel do evangelizador como um auxiliar de Jesus para o despertar do coração do próprio Mestre, neste tocante à essência do Evangelho. De fato, desafiador o tema, porque sempre que falamos na casa espírita, voltados para o evangelizador, um velho hábito que frequentemente nos permeia de transferência de responsabilidade, imediatamente já nos alivia, para que não venhamos a prestar tanto atenção, porque afinal de contas, sou apenas aquele que vem a esta casa para assistir à palestra da noite e talvez receber o passe, tomar da água magnetizada e voltar para o cotidiano. No entanto, é preciso relembrarmos urgentemente que Jesus, quando veio à Terra, não falava para outras pessoas senão para o populacho. Não veio para os sãos, veio para os doentes, convocando para o colégio apostolar as figuras mais simples que desafiavam a lógica e a razão da época, tendo em vista que ainda hoje, quando buscamos atingir determinadas metas traçadas por nós, buscamos eleger na nossa linha de raciocínio as amizades e as personalidades que, uma vez próximas a ela, elas nos ajudem a atingir a meta que planejamos. Então seria muito difícil, numa linha de razoabilidade, achar que Jesus iria procurar pescadores, pessoas rudes, para representar a mensagem, a essência de um conteúdo desafiador, em especial numa comunidade cuja religião da época estava extremamente arraigada a leis inflexíveis, calcadas, em especial, na lei de Talião. Olho por olho e dente por dente, porque aquele Deus, inclusive, representava essa estrutura. E ele veio, por sua vez, numa proposta onde começa a permear através das grandes transformações físicas. Mas naquele instante as pessoas, ao ouvir falar daquele Messias, que devolvia a vista aos cegos, levantava paralíticos e limpava os leprosos, havia um outro grande número e um sem número de indivíduos que traziam mazelas que não estavam expressas apenas nos seus corpos, mas em especial na intimidade de cada um daqueles que traziam as dores da dúvida do amanhã, de passar pelos sofrimentos do cotidiano, pela solidão, além de outros tantos problemas que vigem silenciosa em nossas almas, que parece que até hoje repercutem na realidade do ser. Por mais que nesse momento contemporâneo a tecnologia nos auxilie em tantas situações, o homem continua conturbado, de tal forma que quando aquela voz ecoava, as pessoas que traziam essas dores silenciosas, que muitas vezes vigiam por trás da máscara de uma aparente alegria, encontravam na palavra dele algo que lhe reacendia a esperança. Não era naquele período a lógica, a razão, mas ele falava ao coração, e estas pessoas que tornavam-se adeptas àquela forma de vida são exatamente aqueles que trouxeram a responsabilidade de, ao longo do tempo, ecoar as suas lições
porque o que chamava a atenção em Jesus não era apenas o fato de curar corpos, mas era a mensagem que atingia o cerne do ser, fazendo com que, obviamente, essas pessoas chegassem a dar a vida por um ideal completamente distinto daqueles que a tradição da época falava. Era o exemplo de Jesus que arrastava, e mais tarde seria o exemplo dos seus apóstolos, no qual conseguimos buscar em nossa memória os nomes, se não de todos, da maioria. Mas depois iremos perceber que não chega aos dias de hoje a sua mensagem por conta apenas daqueles 12, mas de um sem número de anônimos que verdadeiramente entendendo a mensagem libertadora de Jesus, fazia com que se transformassem em indivíduos que arrastavam novas multidões, não mais pelo poder de curar corpos, mas acima de tudo, pela a mudança de conduta que adotara para si próprio. Então precisamos entender que para ser um evangelizador não é necessário encontrar-se numa casa espírita ou num templo religioso de qualquer denominação. Pela tônica da mensagem de Jesus, todo aquele que absorve o seu conhecimento e muda a sua própria vida, imediatamente arrasta pessoas, porque se antes viviam uma vida desregrada, agora, iluminada por aquele conhecimento, torna-se uma pessoa que leva à lucidez, passa a ter uma conduta reta, e por mais que o verbo seja bonito, mas jamais irá ser mais forte do que aquele que antes agia de uma forma e agora age de outra, porque desperta em cada um de nós uma coisa que espírita em especial tem, que é curioso. O mais curioso de todos os espíritas é Allan Kardec. Basta observar o Livro dos Espíritos, aquela quantidade inúmera de perguntas e aquela quantidade imensa de respostas. Daí, quando convivemos com pessoas que de fato conseguiram a superação de si próprio, tornam-se evangelizadores, porque aqueles que nos cercam começam a nos observar. E o que é que agora esta pessoa que dantes fazia isso e agora faz aquilo, o que foi que aconteceu? A começar na própria intimidade do lar, quando antes não temos a paciência de responder nem de conviver, em especial com as diferenças que foram carinhosamente escolhidas para reatar os laços. O indivíduo então que percebe, sob a ótica espírita, agora aprofundando com a razão aquelas lições de Jesus, opta pela paciência, porque sabe que aquele foi um espírito que provavelmente nós prejudicamos em algum momento. E agora é hora de refazer. Portanto, para compreender o papel deste evangelizador, é preciso ampliarmos, repito, essa mente para que venhamos a entender que todos nós somos convidados a evangelizar. E evangelizar no mundo de hoje não é tão fácil, mesmo com tudo que chega às nossas mãos. Porque no período de Jesus, de fato, a razão não atingira o ápice, porque naquele período a ciência ainda não contribuía como hoje contribui. As pessoas que tinham fé tinham de fato porque foram tocadas no coração. Mas quando olhamos, inclusive no vídeo que passou, é algo que sempre comentamos. Se olharmos apenas o nosso país, vamos fazer esta análise e observarmos, obviamente, o seu tamanho continental, podemos afirmar que a maioria das pessoas se dizem crentes de alguma forma, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, nessa personalidade que salva, e muitos se colocam na direção de ajudar, de benfazer, de jogar sementes, mas parece que essas sementes não brotam, porque o mundo torna-se convidativo. E o grande problema é porque não entendemos a chave que é utilizada para de fato destrancar as portas deste coração ou desses corações que nos cercam. Porque palavras não movimentam. É preciso que entendamos
que o grande desafio não é falar sobre, nem é crer, mas vivenciar. E ficamos a refletir, quando tocados pelo tema, o que deveríamos dizer na noite de hoje? Qual deveria ser a grande diretriz quando observamos um mundo repleto de propostas e na seara espírita, por sua vez, não é diferente porque também está no mundo? E os desafios do mundo são inúmeros. E quando olhamos para trás, buscando aquele que é a centralidade e deve ser da doutrina espírita, nada substitui as palavras de Jesus das orientações daquilo que nos aguardaria e que ainda hoje nos aguarda, no papel excelente de ser um auxiliar do Cristo no despertar dos corações para o seu Evangelho. Compreendendo então que a forma do evangelizador agir não será outra a não ser a própria vivência no exemplo do conteúdo que se passa à frente, devemos escutar o que Jesus orientou aos seus, passado aquele momento doloroso que marcou aquelas personalidades que o viram sucumbir ao grande exército de Roma. Segundo consta no livro A Boa Nova, batia a saudade de todos aqueles que tiveram a oportunidade de encontrar-se lado a lado com Jesus, se não na figura de um apóstolo, mas apenas cruzando no caminho ou escutando o doce balido da sua mansa voz. E relata Humberto de Campos que certa tarde esta sensação de saudade atingia a uma grande coletividade. Aqueles buscavam ainda na figura dos seus seguidores mais próximos um traço da lembrança do seu sorriso meigo. E é exatamente aí, quando junto ao monte, ao final do dia em que oravam, onde esta sensação tomava todos os corações, que observa as primeiras estrelas do céu, surge fulgurante, uma figura incomparável, que segundo Humberto de Campos, abre num novo sorriso, e Jesus apresenta-se para aqueles que seriam chamados 500 da Galileia. Neste relato, fica claro que o sinal da despedida se fazia presente, e é neste instante que chama a atenção algumas palavras que Jesus nos traz para que sirva de orientação aos evangelizadores, aqueles que se encontram diretamente ligados à tarefa, para orientar as nossas crianças que são espíritos milenares, solicitando nova orientação, novo norte. Mas como orientar com palavras quando os nossos exemplos não repercutem a própria essência do que se ensina? Mas como provar ao mesmo tempo essa mesma realidade da essência se a vida não nos colocar testes? Como perdoar se não há quem nos fira? Como não tolerar a alguém, ou como tolerar a alguém se este alguém não exige de nós a tolerância? Daí o evangelizador, que somos todos nós, e aqueles outros que se disponibilizam às tarefas dentro das casas espíritas, precisam entender que seremos testados. E nesta mensagem extraordinária, peço licença para relembrar algumas passagens deste discurso que, segundo Humberto de Campos, não foi feito em voz audível. Era apenas a mensagem de Jesus. E a energia sua era tamanha que o discurso atingira a todos. Foram palavras, e ele coloca, a palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Se não vejamos qual a orientação e a partir daí qual o papel do evangelizador como auxiliar do Cristo nos dias de hoje, em especial neste período que se aproxima, porque é muito interessante nós espíritas falarmos da influência dos espíritos, falarmos dos malefícios do carnaval, onde obras inúmeras apresentam e evangelizadores, sejam oficiais ou oficiosos,
se entregarem a esta folia. É um contrassenso, no mínimo. Vejamos. Fala Jesus: amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Começamos a observar que, ao contrário do que se pensa, caminhar com Jesus, em especial ser convidado para ser o fermento, que vai fazer crescer a sua mensagem, para modificar primeiro a paisagem interior, a nossa, e posteriormente, através do exemplo, arrastar aqueles que nos cercam. Não seremos tomados ou envoltos em glórias, mas o que há de nos esperar, muitas vezes, é o martírio da cruz e o fel da ingratidão. A mensagem evangélica, crística, ela é muito repleta de símbolos que nos remetem sempre aos processos de dor. Porque a dor é que nos tira da zona de conforto. E aí ele já nos dá esse aviso. E continua: em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Chama-nos a atenção em conflitos com o mundo. Vejamos a cada um de nós, em especial nestes dias de hoje. O espírita que é espírita, não adianta vir com aquele, me permitam, linguajar romântico, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo amanhã não é real. O próprio Mestre nos fala de forma clara: em conflito permanente com o mundo, estareis na terra. Porque caminhar com Jesus não é para caminhar crendo nele. Em especial nós espíritas que conhecemos a essência da lei, a lei de causa e efeito, a reencarnação, o planejamento reencarnatório. É desafiador quando o mundo se abre convidativo para que possamos abraçar o que Mamon nos convida. Não tem como não viver em profundo conflito cotidianamente entre o que o mundo diz ser certo e aquilo de fato que Jesus elegeu para nós, ou a própria lei divina se nos apresenta como sendo desafiador. Façamos um esforço não muito grande. Jesus nos solicita, por exemplo, através do Sermão do Monte, que perdoemos aqueles que nos ofendem. Quantas situações nós não temos no cotidiano? Nós espíritas sabemos. Vivenciar, optar pelo perdão é fácil? Não, é um conflito. A minha consciência diz que eu devo, mas o meu orgulho e o egoísmo me coloca em xeque se de fato eu perdoo. Eu devo ter paciência e pregamos a paciência até o momento em que alguém me tranca no trânsito e eu tenho vontade de mandar lembrança para ele, para a mãe dele e para a família inteira. Vivemos em conflito. Vivemos em conflito se devemos fugir ou não àquilo que é de César e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Furar uma fila, passar no sinal vermelho, não pagar o imposto de renda. É o conflito. Porque não há ninguém que nos anote, mas nós estamos cercados por uma grande nuvem, além daqueles que nos cercam. Se não agirmos de maneira coerente,
Se não formos a luz no espaço onde há escuridão, não tocaremos estes corações. Logo, continuaremos sendo pessoas vazias daquilo que estamos passando dentro das nossas salas de evangelização, dentro das casas espíritas, que é uma grande escola de evangelização, dentro do local onde nós trabalhamos, onde vivenciamos com outras pessoas. Isso é evangelizar. É colocar em ação a essência daquilo que Jesus nos exemplificou. E ele continua: negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Negar a si em dias como o nosso, como é desafiador. Hoje o que importa é a minha vontade, é o que me faz feliz, porque afinal de contas eu não sei quanto há amanhã. Encontramos às vezes espíritas, trabalhadores da seara com este pensamento, onde é necessário viver agora porque amanhã eu não sei se estou vivo, e é um completo paradoxo. Porque quem pensa assim é um materialista, porque amanhã ele sabe que não tem nada na cabeça dele. Mas o espiritualista sabe que responderá, e Lucas diz isso, que nós iremos dar conta da nossa administração, a administração do corpo, a administração do nosso tempo, a administração das nossas potencialidades e possibilidades. E aí ele continua: tomai a vossa cruz para seguir-me. Tomai a vossa cruz para seguir-me. Então não vai estar ninguém bem, com tudo favorável para segui-lo. Ele deixa claro. Você quer evangelizar? Não. Você quer trabalhar na casa espírita? Não. Você quer deixar de algum hábito deletério? Não. Olha, no momento não, mas quando eu me aposentar, não é assim? Às vezes nem chega, já ficou no caminho. É exatamente no momento da crise. E ele diz: e tomai a vossa cruz para seguir-me. Em outras palavras, sem a cruz, não me siga. E tomai a vossa cruz para seguir-me. Qual a cruz? Como negar a si? Que é como ele inicia essa frase. É interessante isso, porque nesse momento contemporâneo da nossa história, como está sendo difícil negar a si. Nós somos tão ousados que nós não respeitamos sequer a vontade do Pai, porque no Pai Nosso diz isso, né? Seja feita a vossa vontade. Mas hoje prevalece a nossa sobre a dele, em todos os sentidos. E como espírita mais grave se torna, porque tudo que nós fazemos, desde o corpo que abriga o nosso ser essencial, a família que nos recebe e ao destino que estamos traçando, porque foi plantado por nós, é fruto de um planejamento divino anterior. Mas nós não renunciamos a nós próprios. A vontade do terra a terra, o desejo de viver aquilo. E o mais grave, como falávamos há pouco sobre o carnaval, acontece isso. Nós sabemos que faz mal, nós sabemos que é uma influência negativa, em especial para o trabalhador da seara espírita, porque ele está ciente, ele se ilude, dá um jeito na lei e faz o que ele deseja. Onde está a negação de si? Onde está a superação dos próprios desejos? Mas nós queremos ser atendidos naquilo que nós queremos. E ele continua: séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Não se vivencia duas realidades. Não se serve a dois senhores. Evangelizadores, ficai atentos. E como dissemos no início, repito, evangelizadores são todos nós. Somos todos nós. Uns oficialmente, instituídos na casa espírita, outros que compartilham da própria existência do lado de fora. É preciso imunizar o coração
contra todos os enganos da vida transitória. Imunizar o coração. É desafiador. Isso é Jesus falando aos 500 da Galileia, orientando para que eles sejam o fermento da sua palavra, para que as pessoas vejam e se sintam tocadas no coração. É aquele que antes entregava-se ao alcoolismo e agora entrega-se ao processo de superar, porque sabe que isso é uma doença ou um fenômeno de fuga, e ele luta para superar este processo. Mas esse não é em si tanto o problema, porque esse está a olhos vistos. E aqueles outros que nós carregamos que a sociedade aplaude. Mas como espíritas sabemos que não devemos fazer. Como evangelizar se essa proposta não está servindo para nós mesmos? E ele continua nos dando as orientações. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. No momento em que decidimos evangelizar, no momento em que decidimos ser fermento desta essência, o mundo se levanta. Mas ele não se levanta com um objetivo único, para fazer prevalecer a treva sobre nós. É a ignorância daqueles que não conhecem o que conhecemos. Não é por maldade, até porque o mal é a ignorância do bem. Mas o grande problema encontra-se em nós, que temos essa consciência, ouvimos a esse chamado, e o mundo agora se levanta, e frequentemente teremos duas alternativas simples, porque ninguém vive em cima do muro, ou cede e ganha o aplauso de todos, ou se mantém fiel àquilo que acreditamos que é a vida verdadeira. E ele continua neste processo. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Quando a gente passa um filme e observa os grandes luminares da humanidade, observamos que às vezes eles estão cercados de pessoas, mas no fundo eles vivem um processo de total solidão. Isso acontece com os espíritas quando de fato descobrem a mensagem de Jesus de Nazaré límpida como aquela trazida pelos Espíritos. A solidão de fato nos atinge, porque a partir do momento em que mudamos a conduta e o nosso tempo passa a ser um tempo proveitoso para sermos fermento, as antigas companhias vão nos deixando. E somos tomados dessa solidão que ele deixa bem clara. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Paulo de Tarso vai para o oásis de Dan, sofre o processo do deserto, que aquilo ali é uma grande simbologia. Trabalha no tear, que são os movimentos básicos ou princípios. Volta, depara-se com um mundo, e o mundo que antes ele tinha, lhe dá as costas, inclusive o pai, a família. Quantos das nossas famílias não creem e não vibram de forma diferente? É o marido incompreensível, é a esposa que não quer saber dessa proposta. E é preciso atingir a maturidade tal para não desfazer a família e, ao mesmo tempo, não negar a própria figura do papel de evangelizador. As mulheres hoje buscam tantos exemplos nesse movimento feminista que observamos no país, mas ninguém quer Joana de Cusa como exemplo.
Ninguém busca Maria de Magdala como exemplo. Nem Maria de Nazaré. Muitas vezes busca-se aqueles que são contra o status quo, a lei, a ordem, a disciplina. Mas quando se fala da cruz, da renúncia, da paciência, da tolerância em relação ao outro, para vivenciar o processo da evangelização dentro do lar, é melhor ser evangelizador na casa espírita, como se evangelizar fosse trazer apenas aquele conteúdo. Não toca corações. Daí porque essa solidão há de nos atingir diretamente. E isso é um bom sinal. Se estamos nos sentindo a sós. E aí fica, alguém pode dizer, mas Alisson, você está dizendo para cortar as relações com as famílias? Não, em absoluto. É o desafio de estar nela, mas de alguma maneira não precisar vivenciar, porque a conduta do espírita, ela deve ser dentro do centro e fora dele. Em especial, fora dele. É no meio da bebedeira, daqueles em que o marido ou a esposa se encontra e nós, por questões de obrigação moral junto ao companheiro ou à companheira, nos colocamos. Porque não é o fato de ir que nos denigre, é a conduta que teremos naquele ambiente. Isso é evangelizar. Você não bebe por quê? Porque você é espírita? Não. Não é pelo fato de ser espírita. É também por isso. Mas é pelo entendimento que tenho. Estamos evangelizando. Eu estava ali observando que estavam todos em conduta, no mínimo desrespeitosa, mas você é diferente. O que foi que houve? É porque eu vejo a vida de outra forma, por outro ângulo. Estamos evangelizando. É esse o desafio que o evangelizador precisa entender. É óbvio que há exigências da disciplina. Agora, aqueles ligados ao trabalho na casa espírita, a disciplina, o respeito à direção da casa, está vinculado ao trabalho, com tudo aquilo que o trabalho exige. Mas isso são papéis do trabalhador, que não significa dizer que de fato encontra-se evangelizando. Porque, repito, evangelizar é fazer da sua vida esse ato desafiador, que não é tornar-se anjo. Porque Allan Kardec foi muito feliz em dizer que o espírita verdadeiro é aquele que luta por superar as suas más inclinações. Mas Jesus não parou aí. Estendendo-se, diz ele, não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos o vosso símbolo. A cruz o recurso ditoso da redenção. Alguém quer caminhar mesmo com Jesus, é bom a gente repensar, né? Porque só tem símbolo bacana. Vocês perceberam? É totalmente diferente do que se fala hoje, muitas vezes. Olha, porque está com Jesus, você é abençoado. Tudo vai facilitar na sua vida. E aí ele diz isso. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos o vosso símbolo. A cruz o recurso ditoso da redenção. Porque não há evangelizador que não traga essas marcas. Por quê? Porque nós trazemos um passado de iniquidades, um passado de equívocos, que por movimentos de atavismo nós queremos repetir agora, seja em qualquer seara, na seara do sexo, na seara dos vícios comuns da sociedade. A gente tem aquela tendência, porque é um homem velho que fala. E no momento em que o homem velho fala, este ser desperto, lúcido, que foi tocado no coração para essa verdade, e não apenas pela razão, ele agora cria marcas e chagas porque dói, porque fere a si próprio. Porque ele queria fazer outra coisa e não aquela, mas busca renunciar, e este processo é um sacrifício, um sacro ofício, um trabalho sagrado de renovação. Fora disso,
Estamos ainda estagiando para, quem sabe, um dia nos tornarmos verdadeiros evangelizadores. E segue Jesus. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Temos situações, inclusive, que chega a ser um pouco hilária na nossa evangelização. Certa feita, faz alguns anos, tivemos uma situação muito interessante para provar como nossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Falava sobre os vícios, sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E na aulinha de evangelização, naquela faixa de 8, 9 anos, foi dito na sala que uma espírita consciente não deveria ceder ao hábito do álcool. Porque há espíritos que ainda levam o vício para o mundo espiritual, até porque quem tem o vício não é o corpo, é o espírito. E passando para o lado de lá, o indivíduo permanece o mesmo. E esses que assim trazem este vício, buscam os encarnados para poder sorver aqueles vapores. Acredito que todos aqui presentes sabem disso. E aí foi dito na aulinha da evangelização para a criança. Passa-se um domingo. No domingo subsequente chega a mãe com a criança, chama a tia. Tia, por favor, eu gostaria da sua ajuda. E a tia disse, pois não, mãe, de que se trata? Eu gostaria que você dissesse a fulaninha que essa história de que os espíritos nos cercam no momento em que bebemos não é bem dessa forma. Porque quando a gente faz isso, socialmente isso não acontece. É uma saia justa. E a evangelizadora disse, mãe, veja, infelizmente eu não posso dizer isso porque não é verdade. Foi uma situação bastante difícil, mas essa, muitas vezes, são as situações que vivenciamos cotidianamente. A nossa voz é a voz do deserto. Às vezes não se faz ouvida em casa. Não se faz ouvida das pessoas que nós gostamos, mas ainda assim precisamos entender que há 2000 anos ele jogou a semente e ainda hoje, em muitos corações, ela ainda não floresceu. O evangelizador é aquele que é incansável, mas sobre os defeitos de si próprio, não em relação aos outros. É incansável quanto à necessidade dessa vivência. Porque a voz só se torna mais forte na medida em que consegue imprimir na sua própria vida aquilo que propomos a outrem. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores. Mas de cada uma das vossas feridas, retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. É preciso despertar para que nessa proposta irreal da vivência desse amor, que muitas vezes nos submete a situações que as leis morais nos advertem, buscamos, através desta palavra de amor, de que o amor cobre a multidão de pecados, que de fato é, mas não esse amor que nós elegemos. O amor divino através da reencarnação,
da lei de causa e efeito, porque um mal feito hoje será reparado amanhã através da melhor ferramenta do amor, a dor. Daí se estamos, porque essa ideia às vezes é muito mal interpretada. Queremos justificar todos os nossos atos em nome desse amor que cobre a multidão de pecados, mas o amor maior é aquele que respeita a lei divina. E se nós erramos aqui, resgataremos adiante. Passemos a viver o bem agora, mas não tendo a ideia irresponsável de que estamos numa barganha. Equivocamos aqui, fazemos o bem acolá e anulamos já esse mal. Não, o mal foi feito. Precisamos resgatar. Obviamente, se optamos pelo bem, esse retorno, esse resgate, não precisará de toda a intensidade. Mas vejamos como é desafiador. E neste processo da solidão verdadeira, Ele nos encherá com a sua presença, que são os momentos difíceis que passamos e sempre neles surge uma luz, não da forma que nós queremos, mas da forma que a lei divina acha que deve ser. E a grande dificuldade que temos nos dias de hoje é essa: querer ajustar a lei para os nossos desejos, quando deveríamos nos submeter à lei confiando na inteligência suprema. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E Jesus, então, nos convoca a irmos ao mundo, novamente como ovelhas, cercado por lobos, precisando de toda prudência, toda mansidão, compreendendo que este ato de evangelizar, repito, não se encontra vinculado aos momentos que estamos na casa, mas em especial quando estamos sofrendo as influências do mundo para mostrar que a nossa estrela já encontrou um norte. E isso é ser evangelizador. Evangelizador na casa espírita, evangelizador no lar, evangelizador no trabalho, evangelizador na sociedade, sem paixões, mas superando aquelas que nós próprios trazemos, porque desta forma, de fato, essa mensagem, este convite de Jesus estará reverberando em nossas vidas. Fora disso, estaremos matriculados apenas em mais uma escola religiosa, em mais uma tarefa na casa espírita. E quando voltarmos à pátria verdadeira e passarmos um filme das nossas ações, perceberemos que entramos em salas, que levamos o conteúdo espírita, mas que não conseguimos vivenciar absolutamente nada, porque a vivência é a materialização da nossa crença na verdade que estamos professando. Que sejamos então evangelizadores, de fato, fazendo a ação daquele exemplo, tornando-se exemplo, tocando os corações, para que encontrem a mesma fonte que nós encontramos quando ainda agíamos nas sombras. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.